Amém. Senhor, fala conosco, Pai. A nossa oração nessa noite é que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor alimente o nosso espírito, que a Tua palavra, Senhor, seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que a Sua palavra seja o alimento e que ela produza aqui, Deus, aquilo que só a Tua palavra pode produzir, que é a verdadeira pureza em Jesus. Vem, Senhor, e promova a verdade que liberta, que transforma, que traz sobre nós o alimento que necessitamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Seja muito bem-vindo todos. Que Deus abençoe sua vida, você que nos visita. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 2. Todos aqui sabem, aproveitando a ocasião, que nós usamos uma versão bíblica chamada NAA. O que é isso? Quando a Bíblia ela é traduzida, tem critérios de tradução. A Bíblia não foi escrita em português. Então, nos nossos cultos, a gente acaba utilizando uma versão muito boa, que é a Nova Almeida Atualizada, que é a NAA. Você pode ter essa Bíblia em aplicativos. A YouVersion é uma Bíblia que tem diversas versões bíblicas. E você pode utilizar a NAA lá. Assim também como você pode adquirir uma Bíblia de papel na versão NAA. Então, se você sente dificuldade ou é diferente a sua versão, eu queria convidar você a confiar em nós, a gente sabe o que está fazendo, e no culto, utilizar uma versão que possa falar ao seu coração. Porque, dependendo da versão que você usa, por exemplo, Revista e Corrigida, não é uma boa versão. Então, dependendo da versão, você vai estar lendo a Bíblia aí, Revista e Corrigida, e vai ter uma dificuldade na própria leitura da palavra. Estamos juntos? Então, uma boa versão é a Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, né, que a gente dá apelidos assim. NVI para estudo. Mas no nosso culto, a gente utiliza aqui ó, N de navio, A, Nova Almeida Atualizada. Ok? E de vez em quando, a gente dá uma variada nas versões para você comparar e entender com mais leveza. Isso você faz lá no seu tempo. Aqui eu estou aqui para te servir com isso. Então, tá aí a minha explicação. Amém? Se você não tem uma Bíblia na nova versão, se é uma versão de 2017, vá atrás. É uma boa versão para o seu dia a dia com Deus. Você vai sentar lá no seu devocional e você vai ter uma boa Bíblia para ler. Estou te ajudando aqui. Ah, pastor, eu gosto de versões mais simples. Cuidado com a versão que você vai adquirir. Por exemplo, tem uma versão que eu gosto de ver o sentido que o camarada leva o texto, mas é a versão A Mensagem. E essa Bíblia A Mensagem, ela não é uma tradução, gente. O cara dá o entendimento para o texto. Ele não traduz. Traduzir é você pegar uma palavra e trazer de um idioma para outro. Ele não faz isso com nenhum critério. É uma outra forma de ver. É uma versão do cara a respeito daquele texto. É gostoso ler para estudar. Só que se você não entende do estudo, não vou nem falar difícil, do estudo do texto da Bíblia, cuidado. Você pode pegar uma versão dessa e começar a falar bobeira por aí. Tá ok? Amém? Estamos juntos? Podemos iniciar? Hoje eu quero falar de confronto. É o meu tema. 2 Coríntios 7, 2. Vamos lá? Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, nem prejudicamos ninguém. Não exploramos ninguém. Preste atenção nesse argumento inicial aí. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio,
Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, presta atenção nisso aí, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofresse nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, com tudo que falamos a vocês era verdade. Também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês e de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Que carta! Amém? Deixa eu recomendar uma coisa a vocês. Nunca venha me ouvir pensando que eu vou pegar e basear um discurso em cima da Bíblia. O que é isso? Muitos pastores não gostam de ler um capítulo da Bíblia assim com vocês. Nós acabamos de ler um capítulo da Bíblia. Está pago de hoje, viu? Mas por que não, pastor? Porque enfada, cansa. Por incrível que pareça, as pessoas vêm ouvir a Bíblia. É estranho. É igual se você fosse para um show de música e falasse assim, ouvir essa música me cansa. Você está ali para isso. Então, na boa, eu uso o teu tempo de forma válida. Você veio aqui para isso. Então, nós vamos ler a Bíblia. Afinal, você não veio para me ouvir. Amém? Exclusivamente, não, esse é o fim. Estamos juntos? Você veio me ouvir falando a respeito da Bíblia. E consequentemente, você veio ouvir a Bíblia falar. Nós vamos falar de confronto. Gente, é trágico. Toda vez, isso a gente pode observar pelo exemplo do dia a dia, como o exemplo bíblico. Todas as pessoas que não foram confrontadas foram desonra, levaram problemas para a sua vida. A Bíblia fala que um filho não corrigido é a tristeza de sua mãe. É Provérbios. Então, cá para nós, a carta que você está acabando de ler aí, sobre carta, né? Porque Paulo está falando da carta dele, na carta que ele envia, chamada 2 aos Coríntios. Então, nós vamos falar a respeito disso, de confronto. Quero começar mostrando algumas coisas para vocês. É nítido, não dá para negar. Paulo amava os coríntios. Os coríntios, por sua vez, uma parte deles amava Paulo. Está na carta. Ele começa dizendo que o coração de vocês se abre para mim. O meu está aberto para vocês. Então ele fala, não, eles mostraram que vocês têm zelo por mim. Então tem ali uma relação de amor construída. Não é à toa, Paulo é o pai dessa igreja. Paulo é o cara que fundou. Lembrando que o apóstolo Paulo ele tinha um ministério de plantação. Ele ia. Ele não ficava. Tanto que ele advoga uma causa. Eu não batizei ninguém aí. Paulo não era o batizador. Ele fala, eu batizei uma família.
Eu não sou o cara que faço discipulado. Eu chego, implanto, treino e vou. No corpo de Cristo há lugar para esses. Esses teriam os apóstolos de hoje, que dariam suportes a pastores. Não pessoas de megas igrejas, pessoas que dariam suporte a pastores. Treinadores, pessoas que saberiam sentar com pastor, ensinar pastor, ajudar pastor, servir aos ministérios locais. E não ficar edificando uma denominação para si. Isso aí é coisa do homem. O homem pega aquilo que é um princípio divino e transforma isso em um princípio tolo humano de administração de negócio. Gerenciamento de coisas, como se a igreja fosse isso. Agora, nós vimos então um amor, uma paixão de ambos os lados. Paulo ama os coríntios, por sua vez, amam Paulo. É interessante que Paulo, ele teme, você sente um medo de Paulo. Eu chego e falo assim, Davi, a igreja lá no cantão lá de Minas está comigo, Davi. E eu elogio. E eu falo para o Davi, você vai chegar lá, cara, falando que foi lá porque eu te enviei lá. E vamos ver no que vai dar. Não sei o que te espera, mas assim, eles são maravilhosos, eles são ótimos. Cara, eles têm um profundo respeito, uma profunda admiração por mim. Chegando lá, você será bem recebido porque você foi enviado por mim. Aí o Davi vai. Só que eu daqui estou temeroso, porque eu fiquei sabendo que algum grupinho da igreja começou a se rebelar, tentando me desvincular daquela igreja. Um exemplo, tá, gente? Por favor, vocês estão entendendo? E aí, de repente, o Davi volta e eu estou apreensivo até então, não tenho descanso, eu estou daqui perturbado, porque eu estou pensando, meu Deus, e se o Davi encontrar a turma da baderna? Aqueles que não querem nada, aqueles que querem tomar a igreja, aqueles que fazem da igreja negócio, esses camaradas que se dizem de Jesus. De repente, o Davi chega e fala, pastor, você não tem noção. Se eu não tenho noção do que eu encontrei. É isso que está acontecendo com Paulo. Estamos juntos? Um elemento poderoso. Eu tô pensando muito no que é. Eu tenho pensado muito nisso. O que é mudar? Você já pensou no que é mudar? Mudar de fato. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente para e fala assim, cara, eu preciso de uma mudança, eu vou mudar. Sim ou não? Você vai ao médico, o médico promove, olha, você está ruim, teus exames aqui, os números é um vivo morto. Você está andando por aí, só um cadáver. Aí tu pensa assim, vou mudar. Não é assim, gente. O médico fala assim, ó, é um infarto ou é mudança? Você fala, vou mudar. Mas, cara, o que compõe mudança? Eu tenho pensado nisso. O que seriam os ingredientes? Né? Vamos fazer um bolo chamado mudança. O que põe nele? É exatamente isso que eu estou em busca. Eu estou pensando nesse fenômeno, porque eu não estou vendo muita transformação na igreja, isso me incomoda. Eu vejo mais adaptação a uma vida religiosa. As pessoas entram dentro de igreja e elas começam a fazer parte de um movimento, de uma coisa. Tem horário, tem dia para vir, tem horário, mas elas não mudam de vida. E isso não promove o evangelho de Jesus. E se o reino não cresce, isso cresce o número de lugares bem frequentados, lugares com seus bancos ocupados, mas com pessoas com a vida totalmente vazia. Estamos juntos? Olha aqui para mim. Então, eu tenho pensado, e uma das coisas que hoje eu fui inspirado, totalmente tocado para fazer, é pregar sobre confronto. Se você quer crescer, é inevitável, meu irmão. Se alguém não confrontou você, e quando eu digo confronto, você já pensa em rispidez, alguém que senta e fala umas verdades, dá na tua cara, né? Não, eu estou falando daquele momento onde alguém senta e joga a realidade. Tem alguém que você dá acesso para fazer isso na sua vida? Por favor, eu já disse a vocês, eu não tenho a ilusão de acreditar que eu sou pastor de todos vocês. Vocês se assentam aqui comigo, vocês vêm ouvir. Tem muitos que me abraçam, gostam de mim, eu acho também. Atualmente eu não provo nada. O que se prova no dia a dia. Não tem como eu falar com o André, está comigo, não sei. Eu vou vendo. Hoje eu ando assim, eu ando leve, graças a Deus. Você está entendendo? Eu sou o Paulo dizendo, meu coração está aberto para você, André. Dilata o teu para mim também, mas eu não sei se o teu está aberto. O meu está. O que não pode é faltar da minha. A única responsabilidade que eu tenho é sobre mim, no sentido de ser. Eu não tenho autoridade para fazer o Rafael ser. Você entende isso? Estamos juntos? Estou sendo bem tranquilo, estou tentando colocar o assunto, porque o assunto é duro. Quando a gente entrar na carta de Paulo, você vai entender a situação aqui. Mas o que a gente precisa entender? Se é fato, e a Bíblia prega assim. Confronto é fórmula do crescimento. Ninguém que não foi confrontado dá em bom lugar. Ou seja, todo aquele que não foi repreendido não presta.
Bom português aqui. Quero ler 2 textos de Provérbios antes da gente seguir. 27:5 de Provérbios. Melhor é a repreensão franca do que o amor. Você está aí, gente? Pegou? O 6 diz o quê? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama, fere? Sim, está aqui, ó. Procure alguém que te ama a ponto de causar dores necessárias na sua vida. Você entendeu? Eu vi que você foi ali, ó. Quem ama, fere? Fere. Está aqui, ó. Aí, ó. Informação dada. Eu te amo e vou te ferir. E não é ferir, não, é ferida provocada. É catucar certos lugares que dói, só que quem ama tem que acessar aquele lugar. Sabe por quê? Porém, os beijos do que odeiam são enganosos. É melhor, meu irmão, alguém que te cause dor, que o provérbio está dizendo, mas para que você cresça, para que você amadureça, para que você mude, do que pessoas que ficam te dando beijinhos e te botando num lugar onde você fica cômodo e travado, não vai para canto nenhum. Ninguém joga limpo contigo. Outro texto, e esse aqui te ajuda a amar a repreensão. Provérbio 29:1. Você sabe qual é o princípio de Provérbios? São conselhos sábios que fazem a gente viver uma vida extraordinária, uma vida além. É sabedoria que se percebe, é aquilo que dá certo para a vida. Salomão foi assim, ele olhou e viu o que presta e o que não presta e compôs provérbios para a gente poder ter pensamentos a respeito de coisas. Uma delas é a repreensão, e ele diz: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Você entendeu que o fato de você não se corrigir por uma repreensão pode ser que chegue um momento que você não tem mais o que ser feito por você? Chega aquele momento que eu falo assim, ó, estado terminal, tá só pelos aparelhos. Algum momento os órgãos vão começar a parar e a gente vai se despedir dessa pessoa. Eu não sei você, eu já lidei no discipulado com gente assim. Gente que eu fiz de tudo. Tudo, tudo, tudo. Estava lembrando de um camarada, eu falei assim, meu Deus, eu me prestei a pagar cada situação para ver essa pessoa bem. E quando eu falo de vergonha, de coisa que eu não fiz por ninguém, eu fiz pelo camarada. Cara, de entrar em umas situações que eu falava assim, meu Deus, tem que ser por amor isso. Se isso fosse por dinheiro, eu me demitia. Nem tudo é divulgado. E eu não sou um pastor midiático, né? Não sou um pastor da postagem pela manhã com uma frasezinha nem bíblica e nem muito menos motivacional. Então você não conhece tudo. Tem coisa que fica no bastidor e fica mesmo. Sabe o que acontece? Quem ama a repreensão, meu irmão, se farta dos benefícios que ela possui. Mas também quem rejeita pode chegar num estágio muito complicado de vida. Estamos juntos? Está convencido? Então vamos falar de confronto. O que é que vai acontecer nesse longo capítulo que lemos? Vamos falar da carta, que eu vou chamar de carta do confronto. Nós não sabemos que carta é essa. Paulo escreve 2 cartas que nós temos na Bíblia para os coríntios. Aliás, uma das 2 cartas mais longas, tirando Romanos. Não é isso? Nós temos na primeira carta 16 capítulos, nessa segunda carta 13 capítulos. Os estudiosos se perguntam, que carta é essa? Uns vão dizer, se perdeu. Eu nunca tinha tido a curiosidade, porque para mim, a Bíblia é um ato tão soberano que o que chegou para mim, eu me alimento e eu acho que é suficiente para a minha fé. Eu não vejo faltas em minha fé, ainda que eu advogo que os apóstolos deveriam ter transcrito toda a instrução do reino de Deus naqueles 40 dias que Jesus ficou aqui, depois de ressurreto. Tirando isso, e isso é uma brincadeira, é claro, eu não tenho nenhum tipo de limite acerca da Bíblia. Então eu não me faço essa pergunta, para onde foi essa carta de Paulo tão dura? Mas, pesquisando, aí a gente chega numa coisa interessante. Se você for ver, o capítulo 10, ele inicia num tom, parece que é outra coisa. Do nada, o 9 está ali, seguindo uma lógica, falando da oferta que os macedônios
desde o 8 até o 9, falando dessa tal oferta que Tito foi buscar. E de repente no 10 ele fala assim, eu, Paulo, do nada, assim, uma coisa que não é comum em Paulo. Então muitos dizem, e realmente eu dou bem força a essa ideia, estou só trazendo aqui para você um conceito para você entender, que os capítulos 10, 11 e 12 é a carta que Paulo ele escreve e que foi depois acrescentada a Coríntios, porque se você quiser saber o material, está tudo aí. Eu, de fato, aplaudo essa ideia. Porque se você ler 10, 11 e 12, tu vai ver um Paulo muito no confronto. Um Paulo chamando os homens que estavam ali de superapóstolos. Um Paulo nada ético. É o ministro que eu gosto de pensar, que eu gosto de me aproximar. Chega de muita ética, porque é aí que os safados se criam. Quando você não tem ninguém que fala, tem erro e esse é o erro. Quando todo mundo fica, não, sejamos éticos, não vamos falar a esse respeito. A gente legitima com silêncio. Você nunca foi silencioso dentro de sua casa, de repente alguém falou, mas você não falou nada? Você já falou quem cala consente, sim ou não? Você fala isso, são regras que estão por aí, no popular. Quem cala consente. Então, às vezes, o nosso silêncio, Martin Luther King Jr., né? Não me espanta, não me amedronta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, o que acontece? Muito silêncio facilita que o erro se propague, que o erro se firme, que as coisas fiquem de qualquer jeito. Então, se você já fez silêncio na sua vida por alguma coisa, se você fosse assim, cara, isso não está legal. Lá na frente, tu teve um problema. E geralmente aquilo que tu teria um confronto, tu teve algum tipo de atrito, alguma coisa que gerou mais desgaste. Porque geralmente a gente vai fermentando e aquilo vai dar ruim. Estamos juntos? Então, a carta não nos importa, eu só contei para que você seja enriquecido. Mas a gente precisa entender uma coisa. Paulo se fazia presente por meio de cartas. Você está aí? Ouviu isso? Agora, ele manda uma carta e a carta não chega bem. Porque é uma carta de confronto, é uma carta falando de forma tão ríspida com um grupo da igreja de Corinto, não com a igreja. Eu quero começar te mostrando o motivo da carta. Ele não está falando de forma solta, aleatória. Paulo não está meio irritado, chegou um dia, catou assim uma carta, até porque não é isso. Você vai ver que Paulo está extremamente triste. Paulo tem que dar conta dos problemas do seu dia a dia, que estavam fazendo ali na missão onde ele estava. Ele está falando de uma jornada que ele queria fazer, passando pela Macedônia, e de repente ele pensou, vou enviar Tito lá, só que eu não sei como está, sabe por quê? Presta atenção, por ser uma igreja que o apóstolo Paulo tinha por filha, essa igreja dos Coríntios, eles alimentavam Paulo, ofertavam muito, por ser uma igreja muito abastada. Era uma igreja que passava outra realidade financeira em relação à Judéia, em relação aos outros mais, que Paulo até usou como exemplo na própria carta, os macedônios. Então, o que está acontecendo? Ele está falando para uma igreja extremamente rica o seguinte, cara, quando eu estive entre vocês, eu não usufruí de vocês. Eu trabalhei, justamente para vocês não me acusarem que eu queria o dinheiro de vocês. Agora, porque a gente está pedindo suporte para os mais pobres, vocês estão colocando que eu agora quero salário, vocês estão... Aí ele começa a falar, vocês entenderam tudo errado, eu podia exigir de vocês. Paulo abriu mão por fazer, ele se desprendeu. Ele passou ali um aperto financeiro, sendo que o suporte veio de igreja pobre. É a mesma coisa. Nós estamos aqui numa igreja que, graças a Deus, nós somos muito generosos, mas nós somos uma igreja humilde. Amém? Humilde, mais limpinho. Só que agora pensa você que eu falo assim, eu vou morar na Europa e vocês vão sustentar lá para eu pregar para eles. Sentiu o clima aí entrando? Você ganha numa moeda bem... Aliás, você está lá num local muito... E eles estão lá, precisando de mim. Me chamaram para ir para lá. Falaram, olha, cuida de nós. Só que, de repente, meu irmão, você está sustentando isso e tu pensa assim, tá estranho. Por que a gente pode fazer por eles, para eles plantarem o evangelho lá para eles, e eles lá não estão fazendo nada? É isso. Só que Paulo abriu mão. Eu não quero, para que vocês não achem que eu vim atrás disso. Só que tem um probleminha aí.
teve um grupo que chegou depois e falou assim, não, a gente não. Vamos fazer o seguinte, Paulo é fraco, Paulo é duro. Paulo, ele está longe, ele não está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos romper com Paulo, vamos deixar Paulo quieto, vamos, não tem como, irmão, não tem WhatsApp para a gente mandar uma mensagem e falar assim, ei, diretoria da igreja dos Coríntios, o que está acontecendo aí? Deixa eu entender bem, que rebelião é essa? Não tem isso. Você tem que mandar alguém e falar, leva essa carta aqui lá. Ou vá lá averiguar o que está acontecendo. Princípios de discipulado do apóstolo Paulo. Você está aí? Está me ouvindo? Uma carta, a presença de alguém que represente. Agora, o que acontece aqui? Nós temos um grupo de pessoas, meu irmão, que começou a espalhar coisas, começou a confrontar Paulo, começou a expurgar a autoridade dele. Nós vamos ler um pouco lá do capítulo 10, 2 Coríntios 10, 9, para você entender, olha a acusação, olha o nível da malignidade de alguém que se rebela. Eles falam isso aqui de Paulo, olha, 2 Coríntios 10, 9 diz, não quero que pareça ser o meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Meu Deus, falaram isso de Paulo. Eu fico pensando o que não vão falar de mim nessa vida ainda. Já falaram, mas o que não falam, né? Ou o que vão falar é Paulo. Aí ele diz assim, que tal pessoa leve em conta o seguinte, o que somos na palavra por carta, estando ausente, seremos também em ações quando estivermos presentes. Então a carta, ela não é um cara se escondendo, é ele falando, eu não tenho como estar aí, então vamos lá. Eles querem saber se eu vou usar da minha autoridade? Sim, a minha autoridade será colocada. Eu irei fazer uso da minha autoridade. Quando eu chegar aí, a gente conversa. Mas esse assunto não está aqui no 10, não. Esse assunto não está no 7, esse assunto está desde o 2. E nós vamos ver isso. O que está acontecendo? A carta é dura porque a situação pedia. O motivo pedia. Tinha um motim. Tinham pessoas querendo usufruir da igreja. Esses não chegaram, isso que Paulo fala. Eu vim em nome de Cristo, não recebi nem salário para plantar o evangelho entre vocês. Vem alguém em nome próprio, porque eu vou te falar, gente, nós gostamos de tirania. Eu não sei se isso está consciente para você, mas a gente gosta de um poder tirano. A gente gosta de ter alguém que manda, é sério. A gente gosta de ter alguém que tem um cabresto sobre nós. E dentro de igreja isso é muito comum. Se você é um líder que ensina e fala, meu irmão, a responsabilidade é tua, tu está procurando aqui ajuda, eu não tenho que ficar na tua cola, eu não sou chiclete para grudar no teu cabelo. Eu tenho que saber o seguinte, você está responsável pela sua vida, a ponto de entender que Jesus morreu por você, Ele quer te ajudar, Ele quer fazer você crescer nele. Então você tem que vir, você tem que ser discipulado. Agora eu tenho que ficar o tempo todo te mandando bom dia, como vai nessa manhã, já se alimentou. É isso mesmo, isso que é discipular, isso que é estar presente, isso que é estar presente na sua vida para que você cresça? Não, isso é mimo, isso é infantilidade. Agora, eu também percebo que quando você é um líder que não gruda no cabelo dos outros, que não é tirano, que não manda, que está o tempo todo dominando, aonde você anda, com quem você ora, por onde, o que você lê, se você não é assim, sabe o que corre o risco? As pessoas vivem suas libertinagens. Elas vivem soltas. Nem marca conversa de nada, oração de nada, não está presente, não é uma pessoa que presta conta. Se você começar a falar, meu irmão, se você não começa a falar de horário, de certas coisas, a igreja começa a chegar atrasada. É um negócio que vai andando. Sabe por quê? Está no coração do ser humano se rebelar contra aquilo que tenta nos liderar. Só que o apóstolo Paulo, ele é um verdadeiro apóstolo, ele é um verdadeiro homem de Deus. Então ele não liderava, como eles acusam, por carta de forma dura e com presença de forma mole. Não. Ele começou a falar, o meu discipulado tem que estar representado pela minha mentalidade. Eu mandei carta, pode deixar que quando chegar aí eu cumpro tudo que eu escrevi. E tudo que eu escrevi eu dou conta. Sabe por quê? O apóstolo acusa eles do seguinte, o interessante é que quando alguém manda em vocês, vocês acatam que é uma beleza. Mas quando alguém quer servir vocês para crescer, vocês se rebelam contra. É fato, irmão. É fato e eu vejo isso no dia a dia. Quanto que
Passou por uma igreja, tem meta. Meta para isso, meta para encontro, meta para evangelismo, meta, 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 meta. Meta de arrecadação, a pessoa está ali. Vende rifa, vende quentinha, vende a sogra. Esse é o problema. É sobre isso que eu estou falando. A gente apoia. Pode ficar tranquilo. A gente apoia. Os tiranos só se fazem porque tem pessoas malucas que se deixam ser pau mandado. Paulo envia uma carta para falar assim: vocês são filhos, onde foi que vocês começaram a ser mula? Aonde foi que vocês se deixaram usar? Antes, vocês foram plantados com um senso de nobreza. Eu não usufruí do que eu podia e do que tinha para usufruir. Eu me deixei gastar, nós vamos ler isso. Eu me deixei gastar por vocês e ainda me deixarei. Agora vem um líder que gasta vocês e vocês absorvem. Gostou do tom da carta? É esse. O motivo é, vocês são para o mandado dos outros. Mas quando tem que funcionar como filhos, vocês não funcionam. Ele estava tanto confrontando o errado, como chamando os filhos e falando assim: cadê vocês que não aparecem nessas horas? Cadê vocês que não falam que são filhos? Cadê vocês que não se comportam como filhos? Cadê vocês que também não obedecem? Esse é o ponto. Eu não posso só corrigir quem se rebela. Eu tenho que saber por que você que diz ser filho não obedece. Vocês estão com eles? Essa é a pergunta. Esse é o motivo. Essa é a carta. Agora, você sabe o que acontece? Se você é uma pessoa séria, comprometida com Cristo Jesus, e se você vive uma relação de também discipular outras pessoas, ao mínimo seu filho, sua esposa, alguém, sabe o que acontece com você? Você não se sente bem ao chamar a atenção das pessoas. Gente, não existe alegria no confronto. É uma coisa que a gente tem que aprender aqui. Nem para quem faz, nem para quem recebe. Se você é uma pessoa que tem o amor de Deus, você não sente prazer em ver alguém tendo que ser moído. Você sente alegria em ver uma pessoa se levantando, se erguendo. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente quer passar por confrontos, que a gente cresça através deles, mas a gente quer que aquilo produza alegria. Eu quero te mostrar que o sentimento de um verdadeiro pastor é de dor. É aquele sentimento de pai. Você sabe o que eu estou falando. Se você é adepto ou não, não me vem ao caso. A gente usa também correção física no Felipe. Mas um tapa dado no Felipe dói na gente. Não é uma coisa que eu faço com prazer. Não é uma coisa que eu falo: meu Deus, eu estou doido para a próxima vez que ele me irritar, porque eu vou dar-lhe uma mãozada e dessa vez vai ser na cara. Pelo amor de Deus, a gente nem bate na cara, isso não se faz, e nem muito menos a gente tem prazer em bater, que seja lá o lugar que for, mesmo na fralda. Você está identificando o sentimento? Sabe qual é o problema? Quando alguém vem para o teu crescimento, esse alguém ele tem que vir com confronto. Vai ter uma hora que eu vou ter que sentar contigo e vou ter que falar coisas que vai ser dura, que vai bater de frente talvez com o seu sentimento de admiração, de zelo, e é a preocupação do apóstolo. Como que ficou a minha visão em relação àqueles que eu digo amar, mas eu precisei. Então vamos lá. Você precisa ter alguém que você tem certeza dos sentimentos dele por você. Essa pessoa está ali porque ela me ama. Senão você não pode seguir num discipulado, que você tenha desconfiança se tudo que a pessoa faz, se todo o caminho da pessoa é por amor. Quando a gente já está no fundo do poço, não tem ninguém com coragem de perder o carisma. Para chegar assim: Davi, eu não estou nem aí. O que vai causar depois disso? Vai me doer o que eu vou fazer aqui agora. Mas você já chegou no fundo do poço faz tempo. E eu corri o risco da admiração, zelo. Só que se a gente basear uma relação onde não se pode ter confronto, gente, vocês serão perigosos. Toda pessoa que não tem ninguém que a corrige, essa pessoa é uma pessoa danosa, perigosa. A Bíblia diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? Você nunca será sábio sozinho. Deus não permite. Se você se isolar, ele vai te fazer secar. Mas ele não vai te dar acesso a crescimento. É princípio. Você está comigo? Então, qual é o sentimento de Paulo? Paulo envia a carta. O motivo? Justíssimo. 2 Coríntios ainda, capítulo 2. Olha lá comigo o verso 1. Porque decidi por mim,
por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Ele está explicando. Eu não enviei a carta e sumi, não. Eu estava daqui triste. Quando eu enviei a carta, eu pensei, como é que eu vou lá agora? Por quê? Você já falou algo para o bem daquela pessoa? A pessoa falou assim, tá bom, eu entendo. E vocês tiveram que sair de uma sala e depois ter que comungar no meio de todo mundo? Fica aquele olhar meio, caraca, o que será? Não, eu entendi. Ele entendi que não me desceu goela abaixo. Paulo falou assim, eu decidi o seguinte, eu não vou voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Por quê? Se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele que tem o entristecido. Ele disse, e escrevi isso para que, quando eu for, eu não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhe escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, para que vocês não ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês, para tudo. Ele está falando assim, vocês não sabem, doeu em mim, eu não estava bem, mas eu decidi não ir para aí, porque a carta foi um ato de amor, minha presença não seria. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Percebeu como é que é uma parte e não o todo? Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Ele falou, para mim está tudo bem que vocês decidirem fazer, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Paulo está dizendo, o cara fez algo que me causou mal, mas ele, ao me fazer mal, ele fez mal a vocês que me amam também. É aquela ideia, né? Se você ferir eu ou alguém que está ligado a mim, vai me atacar. É exatamente isso que Paulo está falando. Então ele disse assim, mas também vocês não podem causar uma excessiva punição a essa pessoa, senão você vai matar a pessoa. Não é essa a nossa intenção. Ele está pedindo por perdão, gente. Aí ele vai dizer assim, ó, 8. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhe escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Porque eu perdoei. Se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Ele está falando assim, eu fiz por muitos fatores. Eu fiz por muitos fatores. Um deles é para que o diabo não ganhe naquilo que ele intenta. 2, porque eu sei que essa pessoa, ela também deve ser amada. Então a gente deve perdão a ela. Só que Paulo, meu irmão, ele escreve mostrando que nele doeu. Mostrando que nele ele não teve prazer. Assim como ele fala no texto que nós lemos. Ele vai dizer que ele não se arrependia de ver o resultado do confronto. Presta atenção aqui. Mas ele já tinha se arrependido antes. 2 Coríntios 7, 8. Ele vai dizer, embora eu já fiquei triste, eu já fiquei mal. A ideia ali é que ele relutou, ele ficou pensativo, tipo, eu não devia de ter falado, eu não devia, aliás, melhor, eu não devia ter escrito. Eu não devia ter falado isso, eu deveria ter deixado as coisas assim. Quem sabe essa pessoa no processo não muda. Não muda. Tem gente, meu irmão, presta atenção, que a responsabilidade é nossa. Você que lidera, é às vezes sua responsabilidade sentar e expor verdades em amor para que essa pessoa tenha acesso a um tratamento que dói. Ei, mas é extremamente focado em consertar o errado. Você está aí? Consertar o errado. Não é em prol apenas da autoridade do líder. Não é em prol apenas de lidar com a questão.
Então preste atenção. O apóstolo coloca que sim, ele ficou relutante. Teve uma situação que mexeu com ele, que atrapalhou, que deu a ele um entendimento de que talvez os coríntios é a famosa ideia que a gente precisa. Esses dias eu estava até vendo um vídeo, estava perto da pastora e da Raquel, que o cara fala assim: se você quer, se você quer ser líder, é uma frase de uma série que a gente estava vendo. A pessoa falou assim: você tem que desistir de querer ser tipo, querido, amado, compreendido em tudo que faz, sabe? Porque ele tá falando assim, tem hora que você tem que fazer uns negócios que é próprio do líder e que não vai ser bem aceito. As pessoas, elas estão, às vezes, entregues a si mesmas. A família, ela por muitas vezes entregou os indivíduos a si mesmo. A Bíblia diz que um filho entregue a si mesmo é a vergonha de sua mãe. Você entende isso? Então tem muitas pessoas que querem ser entregues a si mesmos. Paulo diz: confronta essa pessoa, mas o confronto é para ressuscitá-la, é para trazê-la de volta. Agora vocês precisam entender uma coisa: nós não podemos deixar o negócio passar. Paulo estava querendo resolver por carta para não resolver por atrito. Ele não queria briga, ele não queria problema. Ele queria arrependimento. Ele queria mudança. Que é o foco de todo aquele que confronta você e tem um coração correto nesse confronto. Você entende isso? Confronto nunca trará boas emoções, nem para quem faz, nem para quem recebe. É esperar uma coisa que não é compatível. Confronto dói e é necessário que doa. Confronto entristece, é necessário que gere tristeza. Se feito com amor, se feito com intenção correta, se feita por alguém que quer o nosso bem. Paulo não quer o mal nem daqueles que se colocavam como inimigo deles, dos quais ele não mostrava muito respeito ético. Agora, outra questão. Qual é a intenção do apóstolo Paulo? Fica muito nítido que é levar à obediência. Sabe por quê? Eu já passei por esse aperto na liderança. Você tem uma pessoa fazendo algo errado. Você faz silêncio acerca daquilo. Gente, como que as pessoas imitam? Como que as pessoas se levam? Como que uma coisa errada arrasta a multidão? E às vezes uma coisa certa, repetida, colocada, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e a coisa não pega, não entra no coração da pessoa. Mas uma atividade, um exemplo péssimo, tem um poder destrutivo de entrar e confundir, fazer a pessoa andar de qualquer maneira e promover uma rebelião coletiva, uma coisa rápida. Um aqui fez, o outro vai ali e faz também. E tu fica pensando assim, mas meu Deus, eu estou aqui falando dezenas de vezes uma coisa, eu estou aqui colocando um pensamento, eu tenho uma mentalidade sendo colocada na igreja e vem uma pessoa, cara, com um exemplo, e como que ela arrasta? Como que ela arrasta? Como que isso leva? Então o apóstolo Paulo, ele não queria apenas, meu irmão, preste atenção nisso que eu estou tentando te falar, ele não queria apenas chegar e expor, e ridicularizar, e gritar, e espernear, e causar mal à pessoa que estava fazendo aquele mal. Não, ele estava querendo pegar os obedientes e falar assim, gente, vem comigo, vocês estão se perdendo. Ele estava querendo desvincular o erro. Ele estava querendo falar: isso aqui está errado, vocês não estão entendendo, vocês estão sendo levados para o erro. Vocês estão sendo levados para o erro. Aí ele fala: agora é essa aqui. Ele chega a reivindicar: vocês podem ter muitos guias, mas pais não. Eu sou o pai de vocês. Eu preguei os meus caminhos em Cristo. Ele chega a falar isso. Então o que está acontecendo? O apóstolo Paulo quer levar a igreja a obedecer. Ele fala isso lá em 2 Coríntios 10, 6, quando ele está falando dos superapóstolos, que ele vai meter o malho e falar bem firme com eles. 2 Coríntios 10, 6 diz: estaremos prontos. Aí ele está dizendo o seguinte: espera aí, os caras estão falando que eu não vou, porque eu não tenho coragem, né? Eu sou fraco, minha palavra é fraca. Não, eu vou estar pronto para eles, se eles não quiserem repreensão. Se eles não aceitarem a correção da igreja, eu vou aí. Só que eu quero uma coisa de vocês. Eu quero punir eles. Olha só, estaremos prontos para punir qualquer desobediência, ou seja, um ato mesmo de rebelião, quando a obediência de vocês estiver completa. Ele está falando, como é que eu vou falar com
Ei, olha aqui para mim. Como é que eu vou falar com eles se vocês estão no mesmo barco? Tem hora que eu olho para a liderança nossa, ainda temos coisas assim que eu falo assim: como é que eu cobro isso da igreja? Como é que, como é que eu falo? Não tem como falar. Tem muita coisa que não tem a ver, meu irmão, presta atenção aqui, com a cara de quem lidera, é com a cara de quem de fato lidera você. Eu percebo que pastoreio não tem a ver com quem. A gente fundou essa ideia na nossa cabeça. Não é a pessoa que está escrito como pastor. Não, não. Eu já vi muito pastoreio aqui, cruzado, muita coisa. Que eu falo assim, essas não são as minhas ideias em Cristo. Não, isso aí não é meu, não. Isso aí o indivíduo está pegando na internet. Eu olho e falo assim, nunca foi a minha forma de pensar a vida assim. Como é que esse cara fala que não? E ele vai à igreja. Tá tudo bem, vamos comungar, vamos buscar Jesus juntos. Mas teu pastor eu não posso ser. Ou eu estou te guiando para isso? Todo lugar que você chega no destino que você está indo, sou eu que estou te levando? Não, não pode. Ou você fala assim, então, pastor, ninguém me guia, eu me guio. Então, você entrega a si mesmo, você é o ato perigoso dessa igreja. É para você que eu estou procurando. Você, solitário, lobo. Você que anda aí, lobo solitário. Você que fica aí, isolado, perdido, desorientado, e me chamando de seu pastor. O problema é que tem destinos que você está indo que não são meus caminhos. E eu decidi entender e falar isso para você. Não caia não caia nessa ideia evangélica, não caia nessa ideia institucional de que aponta, lidera a igreja. Não lidera, gente. A gente lidera por modelo. 1 Pedro. Se esses pastores te falar, se algum pastor quiser botar uma coisa dessa na tua cabeça, estou te preparando para você sair daqui também. 1 de Pedro, você pergunta a ele como é que ele faz para exercitar uma liderança onde ele não é. Ele não pode governar, mandar nas pessoas. A Bíblia diz que ele não pode ser, esqueci agora a palavra, mas ele deve servir de modelo, exemplo ao rebanho. Exemplo está para ser dado. Agora, não necessariamente vai ser assimilado. Jesus falou, eu vos dei o exemplo, eu fui lá e lavei o pé de vocês. Todo mundo ali aprendeu a servir. Ele lavou o pé de Judas. Te fala alguma coisa, irmão? Ele lavou o pé de Tomé, lavou o pé de Pedro, lavou o pé de todo mundo. Que feriu, abandonou. Todos os 12 foram embora e foram servidos, tiveram seus pezinhos lavados. Então preste atenção, por favor. A gente precisa entender que esse automático que colocaram na igreja, de que quem é o teu pastor? Davi? Ah, é o pastor Jefferson. Isso é automático, isso é institucional, isso não é verdade. Verdade é quem vai te orientar, para quem você vai sentar, para quem você vai se expor, quem vai ter acesso, quem vai poder falar umas verdades que doa, quem vai poder confrontar você. Esse é teu pastor. Às vezes é teu amigo, que está com a vida toda destruída e tu tem mais coragem de ir para ele. Eu sempre disse algo a vocês e vou repetir. Antes de pegar um conselho, observe o fruto da pessoa. Se você quiser o que ela tem, segue. Porque se ela tiver um casamento destruído, meu irmão, e tá você procurando conselho com ela sobre o teu relacionamento, é incoerente. Alguém que é fumante te ensinando a parar de fumar. Alguém com a vida toda desregrada te ensinando a se disciplinar. Não, é que eu tenho um amigo, pastor. Por que eu não estou procurando o senhor? Porque eu tenho um amigo. Muito melhor, a gente senta. Claro, ele conta as falhas e você conta as suas, né? Aí você acha que isso está te ajudando. Não. Provavelmente isso está te condicionando a estar onde você está de forma confortável. Tá gostoso daí. Porque tu sabe que o teu amigo ele não vai ter compromisso em falar assim, eu quero saber quanto tempo tu está orando. Eu quero saber por que tu não está evangelizando. Teu amigo não vai te cobrar essas coisas. Teu amigo não vai te cobrar o seguinte, e esse teu comportamento com a tua esposa? E esse teu comportamento menino? Teu amigo não vai falar isso, ele não está nem aí. Para ele continuar com você, ele tem que ter carisma. Você quer dele carisma. Você não quer fardo. Você não quer cobrança. Você não quer sentar com um amigo e bater uma conversa onde ele te esprema. Ah, pastor, eu tenho uma amizade assim. Pô, glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar glória a Deus. Não sei nem como é que eu classifico isso. Eu desacredito de que Deus pegue
estabeleça fontes principais e depois use fontes secundárias. O amigo, ele fica com a gente na hora da luta, sim. Mas para que serve um pastor? Para você institucionalizar. É muito fácil a gente falar, eu tenho meu pastor. Qual é o teu pastor? Pastor Jefferson. Para quê, irmão? Quando passar por alguma coisa que tem que apresentar um pastor. Cerimônia, bota o pastor lá. Aí, pastor, sou pastor. Morreu alguém? Bota o pastor para falar, bota o pastor para falar. Mas no dia a dia, quando a vida acontece, Paulo não está preocupado. Depois ele ficou. Os sentimentos falaram mais alto. Mas no começo ele falou assim, eu só queria a mudança de vocês. A minha intenção era que vocês, os obedientes, fossem encontrados. Quando eu faço isso aqui, gente, eu não tenho ideia de que todo mundo sai daqui falando assim, pastor, estamos juntos. Te amo. O meu zelo por você será aprovado. Não. Eu fico atrás do obediente. Eu fico atrás assim, cara, tem que ter alguém. Eu não posso olhar no rosto de todo mundo e pensar assim, o que se passa na cabeça desse indivíduo? Tem que ter alguém que eu olho e falo assim, cara, a gente comunga, a gente se apega no espírito, a gente tá junto. É a mesma coisa. Eu e esse indivíduo andamos nos mesmos passos. A gente não tem variação. Ele não está indo para um caminho e eu para o outro. Estamos juntos, gente? Você entendeu que a intenção não é matar? Não é destruir? E ele queria achar os justos. Agora vamos lá. Quer aprender sabedoria ou quer andar na mediocridade? Mediocridade. Fique aborrecidinho quando ouvir um confronto. Magoa, faz dodói, faz biquinho. Sai da igreja. É isso que a gente faz, sai da igreja. Afinal, né? Tá vasto o self-service. Tem tudo, tem para tudo. Você pode ser o que você quiser, ainda vai tocar na igreja, vai cantar, vai pregar, vai. Chega lá, fala umas coisas melhoradas, pega uns sermões meus, vai ouvindo e vai replicando lá, o pessoal vai colocar você para pregar. Bons oradores têm lugar na igreja. Não se procura mais homem de caráter cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, não. Agora é qualquer um que fala. Falou bem, vão te colocar para pregar. Pode ficar tranquilo, irmão. Tu vai crescer, que é uma beleza. Agora, uma pergunta que não quer calar é: como que você reage? O que acontece quando você é confrontado? O que isso provoca em você? Eu sei. Provavelmente sentimento de ira, raiva, repulsa. Você talvez deva pegar num confronto e deve ficar tentando achar o problema de quem fala. Esse é o problema. Não pode ser teu amigo. Porque ele acabou de falar com você o que ele fez com uma. Eu também estou sentindo assim com meu marido, amiga. Aquele traste, não sei o que, aí de repente ela fala assim, mas tu tem que ter mais paz. Tem que ser alguém que se prepara enquanto vive. Gente que se empenha em viver bem. Sabe? Que luta com todas as forças para não ser infantil. Porque quando eu sentar com o Davi, eu tenho que ser o confronto para a vida dele. Hoje é você, Davi. Sentou de frente. Receba. Quando eu sentar com o Davi, eu tenho que olhar nos olhos dele e ele tem que olhar para mim e falar assim, cara, eu vou baixar minha cabeça porque ele tem autoridade para me confrontar. Deixa eu te falar uma coisa. Não tente dar autoridade para quem não tem autoridade. Não tente dar acesso para quem não tem acesso. Sabe por quê? O que um confronto provoca? É isso que eu queria que você falasse. Aí você pode medir a sua infantilidade ou a sua maturidade. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Isso é frase medíocre. Cara, o que você está procurando para a tua vida? Essa é a minha pergunta. Tu vira e fala que Deus te livre disso, mas tu vira e fala assim, cara, felizmente, pastor, diagnóstico de câncer. O pessoal fala assim, a gente vai te trancar num negócio, vamos jogar um monte de química no teu corpo. Tu fala, eu aceito. Eu aceito. Quimioterapia, tudo. O que mais tem que fazer? Não é assim que a gente faz? A gente vem para a igreja, a gente fala assim, cara, eu tenho um mal na minha vida, eu quero vencer. Aí a pessoa fala assim, vamos começar, cara, prestando conta. Prestando conta. Você tem que vir nos cultos, você tem que prestar conta. Quando não vier, tem que falar, porque ou você acha que você é só uma cadeira que ocupa a cadeira. Uma pessoa que ocupa a cadeira. É só isso. Aí a pessoa fala assim, mandar na minha vida? Eu mandar na tua vida? Você acha, então, que é normal o fato de você não aparecer e eu não precisar preocupar com você não estar aqui?
Isso é doença, isso é muito doentio. É o princípio mais básico. Se eu chego em casa e minha esposa não está lá, eu quero saber o que aconteceu. Ou a minha cabeça não vai parar. Do contrário, o que eu transmito? Não é importante. Cheguei em casa, minha esposa voltou na sexta. Só que era segunda, o dia que eu cheguei e não encontrei ela. Tá tudo bem. Se ela quiser, ela fala. Se ela não quiser, não fala. É assim que a gente tem que viver. O que o confronto provoca em você? Fala para mim. Medir, aí você mede a sua maturidade. Você está se encontrando agora. É fato, você gosta de alguém que senta com você e te fala as verdades? Não. Então você tem que começar a romper com essa ideia da paternidade, do confronto, porque lá na paternidade, está lá o problema. Nossos pais nos corrigiam como bem parecia, diz o texto sagrado de Hebreus 12. Ele diz, mas Deus açoita, corrige todo aquele que recebe por filho. Então o confronto faz parte da vida cristã. Estamos juntos? Presta atenção agora. Se não tem ninguém que acessa você, faz o seguinte, meu irmão, procura alguém. Procura alguém da autoridade. Fala, você pode me chamar a atenção. Eu vejo no seu caráter, um caráter que eu quero no meu, e você pode reproduzir em mim o que você precisa. Se eu não sou o teu pastor, gente, procura um, porque vai por mim. Não dá para a gente ficar brincando de instituição. Não dá para ficar sentando com Davi, acreditando que Davi hoje é o Davi. Não tem jeito. Davi, eu olho para você, só vem você na minha cabeça. Diogo não pode faltar, não. O Davi. É o que temos para hoje. O Diogo faltou. Eu não posso ficar brincando de pastor com o Davi, cara. Eu não posso achar que eu influencio o Davi, que eu sirvo para confronto no Davi, que o Davi me ouve, que o Davi me dá ouvido, que eu vou ser uma voz que vai ter peso. É isso. Não é uma voz que manda na gente, é uma voz que pesa na hora da gente fazer alguma coisa. É uma opinião que é válida. Gente, você sabe o que é mais desgraçado para mim? É lembrar da história da igreja onde a gente tinha que pedir para namorar. O pai da menina é o mínimo, né? Não, os líderes. E os líderes iam orar a Jesus, para Jesus. Jesus não falava com eles sobre o casamento deles, que geralmente foi no mundo, lá na macumba. Sabe Deus onde? No funk. Aí eles entram para a igreja e se convertem. Aí eles mandavam na nossa vida. Isso para mim, é olhar para trás e falar assim, gente, coisa ridícula. E tinha coisas piores, tá? Coisas piores. Líder que mandou e desmandou em gente para arrumar emprego. Não, não pode. Não, não, não. Vai arrumar emprego, não. Aí depois eu te pergunto, quem paga a conta do cara? Tô falando besteira, gente? Você nunca viu esse tipo de líder por aí? E o problema, eu não tenho um discípulo assim para eu mandar. Gente, alguém aí tem que ser um discípulo para eu mandar. Eu queria fazer um experimento social. Como é isso? Eu nunca vivi isso, não. O meu é o contrário. Você fala assim para gente, o mínimo que tem que vir. Teve um que veio de uma igreja onde eles apanhavam fisicamente. De fato. Olha para mim. O cara batia na cara. Tá faltando isso, Alexandre. Vamos marcar um discipulado essa semana. Logo o Alexandre, né? Aí bota uma pessoa na porta, o Duda. Tem que botar um grandão na porta. Eu chegava no centro de recuperação, mó barato. Ia eu, Duda e o Neemias. Cara, muito engraçado. Saía aqueles homens assim, tudo assim, né? E o Zezo. Ah, rapaz, só cara de perigoso. Aí o pessoal um dia chegou e falou, pastor, são seu guarda-costas? Falei, parece, né? Vai pôr respeito pros caras. Tá pensando que é linda a obra, né? O cara fala assim, eu era do Comando Vermelho, pastor. É assim, gente. Só pra você entender. Então tem que... Eu não levava de guarda-costa não, mas eu gostei da ideia. Aonde eu tava? Ah, do cara que apanhou. Chegou aqui, teve um domingo que ele quis tocar fora. Aí eu fui me rebelar contra isso, confrontar. Falei, cara, vocês não estão tocando dentro. Vocês... Ah, agora eu tenho que te pedir? É macho, né? É coisa ferida do relacionamento passado. No relacionamento passado era um frouxo. Não confrontava nem o líder que era tirano sobre ele. Aqui, que é tratado como filho. Você entendeu a questão? Gente, eu não tenho um assim, um para mandar. Seja esse. Não, eu fico impressionado. Eu falo, gente, o que esses líderes fazem? É um pacto com o diabo. Essas pessoas fazem pacto com Satanás. Satanás, eu quero a alma de 100 crentes que eu possa mandar. Porque, gente, todo mundo... Aqui, você é liderado lá no seu emprego? Mais ou menos.
Vamos já à prova. Vamos à prova. Tem dia que você não quer obedecer, que você só pensa assim, eu só estou aqui por causa do salário? Então não é bem liderança. Você tem um porquê estar ali. Você não fala, cara, eu me submeto porque eu gosto de servir onde eu estou. Eu sou útil ali e eu me faço necessário nessa empresa. Você fala assim, cara, eu estou ali por causa de dinheiro. E eu me submeto a certas coisas por causa de dinheiro. Em resumo, aquilo ali não te lidera. Aquilo ali te paga a sua obediência. Agora, entre nós, o que que rola? Como é que eu faço que o Anselmo obedece no emprego dele, mas como é que eu faço que ele me obedeça aqui? E minha obediência é a obediência bíblica, que não vem do feito, vem do coração. Como é que eu faço o Anselmo ser uma pessoa obediente? Aí, os crentes, pô, meu pastor me falou que eu não posso. O que que tu não pode? Isso, isso e isso. Aí tu fica assim, que, que evento é esse? Eu não conheço esse evento na minha vida pastoral. Gente, os indivíduos estão lá, cara, fazendo coisas absurdas em prol de homens, não de Cristo. Aí vem a gente querendo ser verdadeiro pastor e fala assim, mas por que ninguém segue? É o sentimento do apóstolo. Quando você é confrontado, o que produz? A minha pergunta é essa. Sabe por quê? Se todo resultado é sempre maléfico, é sempre menor, não é compatível com a exortação. Presta atenção aqui. Eu já exortei vocês demais, gente, de orar, de prestação de conta. Eu já estou enjoado de ter que ficar mandando mensagem. Eu já não mando mensagem para saber, às vezes, de alguns indivíduos por que não vem no culto. Porque eu cansei, literalmente. Mas, cara, eu não vou, vai vir lorota. Não foi porque não era importante. Ouça a mensagem de quinta. Ouça a mensagem de quinta, por favor. Eu nem sei se tu vai obedecer isso também. Entendeu a questão? Chega uma hora que cansa. Irmão, cansa, cansa, cansa. Porque tu não fala assim, o que que isso provoca? Para onde esse indivíduo quer ir? O que que essa pessoa está buscando? É isso que Paulo está falando. Não é os caras, os malignos, os que já foram. Igual esse rapaz que apanhava, deve estar outro lugar aí sendo pau mandado dessa vez. Que está lá há muito tempo. Então, eu suspeito que se o cara... Se ele guiou, é porque montou. Porque ele não é mais de se submeter. E eu conheço mais ou menos o contexto da igreja. O pastor que está lá não. Manda. É mais. Olha o que Paulo conseguiu. Eita, Jesus, era isso que eu queria. 2 Coríntios 7:11 diz assim. 2 Coríntios 7:11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Está falando, vocês ficaram cuidadosos. Aí ele diz, que defesa, ou seja, começaram a se levantar contra aquilo que estava aí se propagando contrário a mim. Ele diz que indignação, começaram a se indignar com aquilo que estava errado. Vocês começaram a se rebelar contra aquilo que deveria ser a rebelião, contra o erro, não contra mim, contra a autoridade. Ele diz que temor, vocês começaram a sentir saudade, zelo. Aí ele diz, e desejo de punir o culpado. Gente, eles estavam vendo o cara se ir andando na igreja, brincando, e estava tudo bem. De repente, Paulo faz isso e fala assim: eu fui o mal necessário, eu paguei o pato para que vocês estivessem bem. Aí ele diz: e em tudo se mostraram inocentes. Agora, olha o verso 16. Verso 16. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Gente, presta atenção assim, aqui em mim. Confiança não vem, gente, do Rafael falar, tamo junto. Confiança se prova. E tem relacionamentos que eu vivo aqui dentro que eu já não tenho muita confiança. A gente fica, convive, tá aqui. Normal isso, porque confiança se prova. Cara, confiança se prova. A Mayra não pode falar que ama nós dois e que nós somos os pastores dela. Ela tem que ser pastoreada por nós. Eu não quero que fique, meu pastor. Vai lá na rede social, meu pastor, dia do pastor, meu pastor. E honra pastor, e dá presente para pastor. Gente, isso não prova nada. Isso mascara às vezes. Sabe por quê? Pergunta uma mulher se ela quer uma rosa, um buquê de rosa no dia dos namorados e apanhar o ano todo.
Quem quer o buquê de rosas? E apanhar um num todo? Relacionamento não se faz de um dia, não se faz de uma postagem, não se faz de um Instagram, não se faz de um momento, não se faz de uma palavra. É provado, é dia a dia, é andar junto, é estar junto. Gente, é coisa muito básica. É junto. Davi, pastor, então tem que te guiar, Davi. Davi, coitado. Hoje ele sai da igreja. Mas eu estou aqui para provocar vocês mesmo. É para isso, é para encontrar quem é que quer obedecer. Porque quanto tempo mais? Eu vou ter que ficar provando que eu não sou o teu guru que mandou na tua vida. Que eu quero ser um pai na fé para você, que eu quero te abençoar, que eu quero sentar com você e te ensinar caminhos, e não ficar te mandando pau mandado. Tem que orar, hein? Vamos pro monte. Tudo tem que ter um cabresto. Vem cá, tem horário pro monte. Aí os horários, gente, é para nos estimular a uma vida devocional que flui. Você só tem horário de culto no domingo e agora horário de culto na quinta, para você estimular a devoção. Não é para esse ser o resumo da devoção. Então a igreja, ela se organiza para provocar você para uma vida devocional que você tem que ter lá. Agora, você sabe o que acontece? Tudo eu tenho que fazer. Tem que ter o dia do gabinete. Eu vou vir para cá, eu vou ficar aqui exclusivo para os gabinetes. Aí você vem, senta, gabinete, 1, 2, 3. Dia do gabinete. E aí, quando surge segunda-feira e não é dia de gabinete? Vamos esperar o dia da instituição. Cara, se você tem um pastor, se você tem um líder, teu líder de grupo, ele é um cuidador, ele entendeu que ele faz parte do cuidado dessa igreja. Olha só que lindo também. Tem que entender, o líder foi posto para cuidar. Mas ele tem que entender, eu tenho que levar, tem que falar esse óbvio, que ele tem que cuidar das pessoas que foi dada a ele. Olha só, até isso tem que ser falado aqui. Que o líder que está lá no grupo, que senta naquela coisa redonda, é ele que cuida daquelas pessoas que estão ali. Até isso eu tenho que falar aqui. E que ele tem que se reportar e vir ser cuidado por mim. Eu tenho que falar isso. Estou pensando em criar um desenho. Porque repetir isso está cansativo. Está enfadonho, está chato. Eu me sinto falando com o Felipe. E nem para o Felipe, eu estou sendo muito franco. Isso não me traz paz na paternidade. Criança, né? A gente fica ali, fala. É uma das coisas mais chatas da minha vida. Então não me faz fazer isso contigo. Sabe o que dói? Aí eu vou te pedir. Percebeu que eu estou mandando alguma letra para alguém aqui em dia de culto? Não, nem só. Isso aqui a gente já faz é o tempo todo. Vocês descumprem. E se você for faltar quinta, você vai me mandar. Domingo, mesma coisa. E no próximo? O que eu quero saber é o que provoca você, porque eu tenho que achar o que te confronta. Eu tenho que achar o porquê que isso não dói. Gente, por que isso não entristece? Por que a condição que vocês estão não dói em vocês? Olha para mim. O que está acontecendo que a vida espiritual de vocês não está doendo em vocês? Vocês estão caminhando para onde? Gente, a famoso momento que eu me preparei para ele. Eu vou fechar o olho. Quem está fazendo o jejum que eu pedi para ser feito quinta-feira? Levanta a mão. Dá uma olhada a vocês que levantaram a mão. Todo mundo fica de mão levantada que está fazendo jejum. Eu vou fechar o olho. Tem gente de mão abaixada, gente? Abaixa a mão, todo mundo. Tinha gente de mão abaixada? Sabe o que acontece? É um desprezo. Vem conversar. Eu sou seu orientador. Eu falei para a gente procurar o Espírito Santo. Eu não te falei para você ganhar um emprego novo, para que você tenha a casa dos seus sonhos, o carro do ano. Gente, eu não falei para você fazer jejum para dívida. Eu falei para a gente buscar coletivamente o Espírito Santo. Você entendeu isso? Eu sou seu pastor. Eu falei que eu vim aqui te chamar para a gente buscar o Espírito Santo juntos. Você está zombando de mim. Eu não vi quem. Graças a Deus eu consegui fechar os olhos. Eu não olhei, não vi. Graças a Deus. Eu só queria saber por que a gente está fazendo juntos. Se eu não posso te conduzir. Ou se a gente não senta para ter uma conversa franca. É que esses não sentam. Não senta. Depois de uma conversa desse, conversa Davi e Paulinho. Não conversa Davi e Jefferson, Paulinho e Jefferson. Senta comigo e fala assim, eu não faço teu jejum porque eu não acredito naquilo que você está propondo. Falei, beleza. É isso. Pelo menos teve algum sentido. Cadê a obediência de quem tem que estar obedecendo? Essa é a minha busca. Paulo falou, agora eu sei que eu posso confiar. Se provou,
A obediência se provou, se comprovou, agora se viu, agora os verdadeiros se levantaram. Gente, agora eu entendi o meu grupo. Eu tenho quem eu influencio. É para esses que eu me dirijo. Paulo falou, quer saber? O restante fica onde está. Gente, te ensinaram errado. Posso te dar um conselho? Vai para casa, pensa o que é um confronto para você. Biblicamente, ignorá-lo é rejeitar alguma coisa que pode ser sua última esperança de vida. Ele está dizendo que vai ter um momento que a gente pode não ter mais remédio para nós. E chega, tá? Chega. E vou te falar, eu tenho me assustado onde as pessoas chegam. Eu prefiro que você se ire comigo e fale mal de mim por causa da minha rispidez, do que a minha moleza te provoque a você continuar como você se encontra. Eu prefiro. Eu prefiro, de coração prefiro. Porque só confronto, gente, é uma das fórmulas. E se você não tiver ninguém que possa ser franco com você, tem gente aqui que a gente não tem como ser franco. Eu já identifiquei as formas mais variadas de falar de coisas que tem que ser dita com amor e eu não encontro acesso. Mas se fosse o Davi, só para ficar genérico, Davi, agora, para não ficar chato, não. Se fosse o Davi falando assim, pastor, eu tenho esse problema, me ajuda. Isso ficaria muito mais fácil. Assim, então você reconheceu, você entendeu sua circunstância. Então vamos conversar sobre isso. Do que você ficar pelas beiradas falando, Davi, eu percebi que você está assim, sabe? Não, sempre assim, não. Não, o senhor entendeu errado. Ah, tá bom. Aí tu fica assim, meu Deus do céu. Ele não ouve nem a esposa dele, nem os liderados dele. Tá todo mundo falando, só o Davi não sabe. Quem vai informar para ele se a gente... Quantas vezes, gente? O confronto foi paralisado por não, eu entendi o senhor, mas assim, não, isso não é assim, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Procure alguém, meu irmão, procure alguém. Você precisa de alguém que você olha e fala assim, na minha vida, eu quero a presença dessa pessoa, porque eu sei que quando eu for mudar, eu posso sentar e falar para essa pessoa o meu processo. Ela não vai ter prazer em me destruir, porque ela não vai fazer isso. E ela também não vai passar a mão sobre mim. Ela vai me apontar caminhos que mudem a minha vida. É isso que a gente está precisando, irmãos. Você está precisando de ser discipulado com prazer. Por favor, o que provoca você? O que está acontecendo? Paulo disse, quando eu entristeci, pensava que estava errado até em fazer por algum tempo, foi que eu me vi produzindo em vocês mais amor, mais indignação, mais vontade de estar junto. Eu não quero ter mais que nos discipulados ter que falar de confronto com coisas que não se cumprem aqui na igreja. Eu quero poder falar de confronto dizendo como é maravilhoso ter pessoas que você senta com elas e pode expor em amor coisas delicadas, mas que essas pessoas têm vontade de crescer a ponto de dizer, eu que não quero ser alguém que chega a um estado que não tem mais como reverter. Esse é o ponto. Pode chegar um momento onde você não reverta mais a situação. E aí, faz o quê, irmão? Faz o quê? Já teve situações que a pessoa falou assim, é essa a minha vida. E agora eu faço o quê? Aí eu falei para a pessoa assim, lá naquela época que eu te dei um conselho assim assado, ali você deveria ter feito alguma coisa. Aqui agora, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Você sabe o que é isso? Uma, que nós não somos Deus. Dois, que nós não vemos circunstâncias naturais que facilitem o processo daquela pessoa. Você pode começar a orar ao Senhor. Fala para Deus. Talvez lembre. Quem sabe você precisa lembrar de um pai autoritário que parecia descarregar a emoção. Ele não te corrigia. Uma mãe. Talvez é isso que está te travando. Um pastor, alguém que mandou em você, quis mandar. Meu irmão, não quero mandar em você. Eu não quero saber se você vai trabalhar com a roupa que você vai trabalhar. Eu não quero saber disso. Eu quero te conduzir, eu quero te ajudar a crescer. Esse é o assunto. Crescer. E para isso, inevitável, a palavra confronto.